Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, essa semana eu publiquei esse caminho de mesa em espiral com técnica Bargello, ok? Sim? Então, eu venho aqui ensinar para vocês o tutorial de como fazer esse caminho em espiral com a técnica Bargello, ok? Mas, para fazer esse caminho de mesa em espiral com a técnica Bargello, vamos necessitar uma régua especial, sim? Que é uma régua de ângulo de 30, ângulo 30, que é essa régua aqui, que eu também publiquei aí na comunidade. E para quem queira adquirir a régua, aí tem todas as informações aí na comunidade. Sim? Como eu estou indo ao Brasil agora e fiz algumas peças para quem queira adquirir, né? E outra, essa régua está desenhada em polegadas, ok? Em polegadas, e ela vai de 3 polegadas a 25 polegadas e trabalha em quartos, vamos dizer assim. Aqui no começo do 3 temos 1/4, meia polegada, 3/4 e completando uma polegada com o 4, ok? E temos ângulo em 60 e ângulo em 45, mas é uma régua de ângulo de 30 graus, ok? E ela vai de 3 a 25 polegadas, sim? Então aqui, para a gente dar início à nossa sequência de corte para fazer o nosso caminho de mesa, vamos necessitar 8 tons de tecidos. Sim. 8 tons de tecidos. Aqui eu já tenho o meu passo um pouco adiantado. Sim. São 8 tons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso, ou vocês compram 8 facas, ou compra 25 centímetros de cada tecido, que são 8 tons, né? Eu aqui no caso, eu estou fazendo uma demonstração para que vocês vejam como que é feito o caminho, né? E passando o tutorial do nosso espiral em Bargello, ok? Então, novamente, são 8 tons de tecido e podemos comprar ou 8 facas ou comprar 25 centímetros de cada tom. Sim? Então, se eu cortei, vamos dizer assim, perdão, se eu comprei o fac, eu vou ter que cortar 4 vezes a tira. E são 4 tiras de cada cor, ok? Mas se eu comprei 25 centímetros, meu tecido vai estar dobrado. Eu cortando 2 tiras e partindo, cortando pela metade, eu já tenho as minhas 4, ok? Aí 1, 2, 3, 4. Sim? São 4 de cada cor. Sim? Então agora eu vou passar para vocês a sequência de corte de tiras e não podemos mudar a posição, senão o nosso Bargello não vai sair e não vai dar o efeito, né? Eu aqui estou usando esses tons, mas vocês podem usar do escuro para o claro, do claro para o escuro, ou usar uma coleção, da preferência de vocês. Sim. Lembrando que são 4 tiras de cada cor e estão cortadas pela metade, ok?
Então vamos para a primeira medida de tira, ok? A primeira tira são 4 tiras de 3 polegadas. A segunda, 4 tiras de 2, 3 quartos. A terceira, 4 tiras de 2 polegadas e meia. A quarta tira são 4 tiras de 3 e 1 quarto. A quinta tira é de 2, 3 quarto, 4 tiras. A sexta tira são 4 tiras de 3 polegadas. A sétima tira são 4 tiras de 2,5. E a última tira, que é a oitava, são 4 tiras de 3 e 1 quarto. Repassando novamente, sim? E não podemos mudar a posição, sim? Por favor. A primeira tira, 3 polegadas. A segunda tira, 2, 3 quartos. A terceira tira, 2,5. A quarta tira, 3 e 1 quarto. A quinta tira, 2, 3 quartos. A sexta tira, 3 polegadas. A sétima tira, 2,5 polegadas. E a oitava, 3 e 1 quarto. Sim? Lembrando que são 4 tiras de cada cor. Sim? E não vou mudar a minha posição. Eu vou costurar as 4 tiras nessa ordem. Então, para vocês não se perderem, vamos dizer assim, que eu comece ou daqui para cá, ou daqui para cá. Né? Então, eu já começo a costurar as 4 essas. As 4. As 4 aqui juntas. Para mim não perder a minha ordem de cor. Né? E depois eu costuro já com essas 4, essas 4, essas 4, essas 4, essas 4 e essas 4. Ok? Agora, vocês estão acostumados a ver vídeo meu que eu falo para abrir a costura, né? Esse não vamos abrir a costura. Vamos deitar a costura para o lado, para um só sentido, sim? Não podemos nem abrir a costura e nem trabalhar tipo assim, eu deitei a minha costura para esse lado e agora vou deitar essa para cá. Não, vamos trabalhar todas costura deitada para um só lado, sim? Eu vou dar uma pequena pausa porque eu vou costurar as minhas tiras. Mas eu não vou mudar a posição, porque se eu mudo a posição, o meu bardelo já não vai sair, ok? Então, eu vou dar uma pequena pausa e já volto com as minhas 4 tiras, com as 8, que vai formar como 4 fac. Vamos dizer assim, né? Precisamos de 4, né? Ok. Então, eu já volto com vocês. Bem, eu já costurei as minhas tiras, né? Que me saiu 4 lenços, vamos dizer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou tomar 2 aqui e vou colocar ao lado, porque vamos usar 2 primeiro. Sim? E se vocês percebem, ó, as minhas costuras estão deitadas somente para um lado, não estão abertas, né? E o que vamos fazer agora? Vou encontrar uma linha do meu tapete aqui. Depois que eu encontrar a linha do meu tapete, esse amarelo que está aqui, do próximo tecido que a gente uniu as tiras, ele tem que ficar aqui, ok? Desse lado. E vamos botar direito com direito.
como fosse realmente fazer um tubo. Só que a gente não vamos fazer um tubo. A gente coloca o nosso tecido bem aqui igualadinho. Isso para ajeitar aqui tudo. E depois que eu já tenho o meu tecido na posição, né, ó, se vocês perceberam, eu fiz como um tubo, né, mas eu não costurei nem aqui, nem aqui. Estou encontrando aqui, e se vocês percebem, ficou exato, né? Agora, eu já não vou mover mais, sim? Eu vou para a minha sequência de corte, para o meu bagelo, na minha régua essa de ângulo 30, né? Então, vamos para a nossa sequência de corte. E quando a gente aqui for cortar, já vai sair um para o lado esquerdo e um para o lado direito, sim? Então, o nosso primeiro corte, 21 3/4. Vou no 21 3/4. Estou no 21 3/4. Acompanho aqui a minha régua, ver se também está certinha. E vou cortar. Sem mover a régua. Ok? Ó. E não posso mover também o meu tecido. Porque se eu movo o tecido, o nosso trabalho já não vai sair o mesmo. Então eu já cortei a de 21 3/4. Retiro aqui, ponho ao lado. E a próxima, não vou mexer em nada, hein? A próxima é de 21 polegadas. Vou lá no 21. Coloco bem aqui a minha régua. Sim. E aqui também, bem na pontinha onde a gente cortou. E coloco no 21 e vou cortar. Sem mover a régua. Aqui eu dei uma leve movida. Estou procurando posição aqui para me cortar, aqui para vocês verem. Sem mover o tecido, retiro o que eu cortei e ponho ao lado. Ao lado daqui eu cortei. Sim? Próximo corte. Vou cortar em 21/4. Vou em 21/4. Alinho bem aqui. E corto. E ponho aqui ao lado. Mas eu aqui, não sei se dá para vocês verem aí, eu já estou começando a fazer desse lado aqui
o meu espiral. E depois de eu terminar de cortar, eu vou mostrar para vocês como vai ficar e como tem que ficar, e depois explicar a sequência de costura. Próximo corte, 19,5. Retiro aqui e coloco ao lado. Cortamos 19,5. O próximo corte, 18,3/4. Vou em 18,3/4. E corto. Tomo o meu que eu cortei e ponho ao lado aqui. Próximo corte em 18. Sim? Mas aqui não vai dar pra gente cortar. Então o que vamos fazer? Por isso que não se move, sim? Eu vou girar o meu tapete. E vou cortar a minha de 18 aqui. Sim? Coloco em 18 e corto. Cortei a minha de 18. Mas como aqui, vamos dizer assim, eu cortei o tecido assim, e a gente estava cortando para lá. Se eu viro o meu triângulo, que está cortado duplo, ele vai me voltar a cor da sequência que eu tenho aqui do lado. Então eu coloco aqui do lado. E o próximo é 17,25. Só que aqui não vai dar para cortar o 17,25. Então o que vamos fazer? Vamos começar agora com essas pontas, cortar os triângulos menores, né? Então deixa eu ver aqui na minha tabela. Vamos ver se dá. Eu posso cortar. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Eu posso começar a cortar no 15. No 15, ponho em 15 polegadas. Lembrando, paramos no 18 e estamos pulando por 15. Tá bom?
para a gente reaproveitar isso aqui. Então eu corto um de 15. E eu já não vou colocar ao lado desse, porque eu sei que é o 15 e eu parei no 18, né? Então já põe para o outro lado, eu sei que é o 15. 15. Agora eu vou a 14 1/4. Sim, aqui eu já tenho. 14 1/4. E vou colocar ao lado da de 15. Agora eu vou cortar 13,5. Põe aqui ao lado. Eu cortei de 13,5. Agora eu vou cortar de 12 3/4. Já cortei o meu de 12 3/4. Vou colocar aqui ao lado. Esse aqui que sobrou, isso já é lixo. Mas sobrou esse aqui, ó. Sim. Podemos virar ele também assim. E nessa pontinha, vamos tirar um de 3 3/4. Vamos ver se eles estão juntinhos aqui, ó. 3 3/4. E botamos esse aqui bem assim, um ladinho para não perder. E esses já são lixo. Então eu vou tomar novamente a minha sequência de tecidos, dois que eu separei. Vou colocá-lo assim. Como eu fiz com o primeiro. Eles estão bem alinhados aqui. Então eu já posso começar a cortar. Eu parei. Quando já não dava mais para cortar as grandes, né? Eu parei em 18. Sim? Em 18. E do outro lado, eu comecei a cortar em 15. Né? Então, eu já tenho 18. Né? Agora eu vou cortar 17 1/4.
17 1/4. Ponho ao lado da que eu cortei de 18. Agora, a próxima é 16,5. Põe bem juntinho aqui, porque eu tenho que aproveitar bem aqui. Ó, 16,5. Depois da 16,5 é 15 3/4. 15 3/4. Quinze 3/4. E a próxima agora é a 15. Mas a 15 a gente já cortou. Então vamos colocar aqui na ordem que eu estou colocando, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, já cortamos 15, que foi do outro lado do tecido. 15, 14 1/4, 13,5. Essa já foi que já está cortada e eu estou colocando aqui na ordem. E a última foi de 12 3/4. Então paramos em 12 3/4 e vamos dar continuidade. 12 3/4, a próxima 12. Põe aqui ao lado, cortei a de 12. A próxima é 11 1/4. Onze e 1/4. A próxima 10,5. Depois de 10,5, 9 3/4.
cortei 9 3/4. A próxima é 9. Uma pequena mexida aqui, deixa eu... A próxima, 9. Bem, eu já cortei esse meu lado e parei em 9. Vou girar novamente o meu tapete para me retirar as peças que estão faltando. Girei o meu tapete, eu parei em 9. Sim? Agora eu vou cortar 8 1/4. 8 1/4. Eu cortei 8 1/4. Agora é 7,5. Sete e meio. E depois de 7,5, 6 3/4. Seis 3/4. Depois de 6 3/4, 6. Já cortei aqui o meu de 6. Agora depois das de 6, 5 e 1/4. Depois de 5 e 1/4, 4,5. 4,5. E a nossa última, que a gente já tinha cortado, que é de 3 3/4. Que lembra desse pedacinho aqui que a gente cortou? Mas se caso a gente também pode cortar aqui nesse. Mas como eu já tinha cortado, a de 3 3/4. Isso podemos guardar para fazer um outro projeto, vamos dizer assim, reaproveitá-lo,
para fazer um scrap, unir algo aí, fazer um crazy, não, qualquer coisa assim, né? Esses já são lixo. Nós podemos guardar esse pedaço, sim? Que um dia nos vai servir para algo. E agora aqui, a nossa régua, eu vou mostrar para vocês, para que vocês vejam aí. Sim? Ela está em quartos, sim? Vamos dizer assim, ó. Começa em 3, está em polegada e termina em 25. Sim? Agora vem os quartos. 1 quarto, sim? Meia polegada e 3 quartos e 1 polegada fechada. Ok? Para que não tenha dúvida. Não contando esse primeiro, hein? Esse segundo, 1 quarto. Esse terceiro, meia polegada. Esse quarto, 3 quartos. Esse quinto, 1 polegada fechada. Ok? E daqui a pouco aqui eu volto com vocês para a montagem do nosso centro de mesa. Bem, aqui voltando na nossa sequência de corte, e é na mesma ordem que vai cortando a numeração que eu passei, nós vamos colocando assim, desta forma. Sim? Mas lembrando que a gente cortou em 2, né? Então já temos tanto esse lado como o outro lado. Sim? Então, para a gente não fazer confusão na nossa cabeça, a gente procura um espaço aí na nossa casa, colocamos assim como eu coloquei esse, e vamos costurar 1 quarto de polegada, sempre de ponta de triângulo para fora. Ok? Chegando aqui, damos um leve corte e agora sim vamos abrir a nossa costura. Primeiro vou fazer toda essa curva e depois eu vou fazer o de baixo, toda a curva, ok? Então agora eu vou repassar novamente a sequência de corte dos nossos triângulos, né? Então o primeiro foi 21 3 quartos, 21, 21 quarto, 19 meio, 18 3 quarto, 18, 17 1 quarto, 16 e meio, 15 3 quarto, 15, 14 1 quarto, 13 meio, 12 3 quartos, 12, 11 1 quarto, 10 e meio, 9 3 quartos, 9, 8 e 1 quarto, 7 e meio, 6 3 quartos, 6, 5 e 1 quarto, 4 e meio e 3 quartos, ok? Então vamos costurar da seguinte maneira, assim como eu falei, sempre da ponta para fora. Chegando na pontinha, damos um cortezinho
e abrimos a nossa costura, ok? Primeiro fazemos um lado na mesma sequência, sim? E depois vamos dar a finalização. Eu vou dar uma pequena pausa para costurar as minhas duas partes, sim? E depois damos continuidade de unir o nosso projeto, ok? Só que eu vou dar uma pequena pausa, só volto agora amanhã, porque como aqui já está noite, bem noite, e amanhã eu mostro para vocês já essas peças unidas e para a gente dar finalização ao nosso projeto, ok? Bem, amigos, aqui voltando novamente ao nosso tutorial, que eu dei uma pequena pausa, né? Eu já costurei meus 2 caracóis, né? Que saem 2 quando a gente corta, né? Mas vamos costurar para o mesmo sentido, sim? Como sai 2 assim, direito com direito, vamos costurar os 2 para o mesmo sentido. E começando a costurar do pequeno para o grande, sim? E aqui, ó, como eu tinha falado, aqui a gente dá um leve corte, ó, e abrimos a nossa costura, ok? Sim? E depois passamos. Aqui, ó, se vocês percebem, os caracóis estão para o mesmo lado, tanto esse e esse. Agora, para finalizar o nosso projeto, o que vamos fazer? Vamos virar esse e colocar como esse. Sim? Deixa eu colocar assim, que eu acho que se vê melhor. Sim? E agora o que vamos fazer? Vamos dobrá-lo aqui. E vamos costurar aqui. E o nosso caminho de mesa em espiral com técnica Bargello vai estar finalizado. Eu vou fechar o meu agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Bem, eu já uni as minhas 2 peças do meu caracol, né? E o meu caminho de mesa em espiral com a técnica Bargello já está finalizado, ok? Então, vou passar aqui uma dica para vocês. Muitas pessoas terminam de fazer essa técnica e logo retira essa rebarba, sim? Para dar a forma arredondável ao nosso trabalho. Mas vocês não façam isso logo de imediato. O que vamos fazer? Eu vou tomar uma régua, sim? Pode ser qualquer uma, mas que esteja em polegadas. Vou tomar aqui, ó, uma diagonal com a outra diagonal e vou colocar o meu quarto de 1 polegada para dentro, ok? Para dentro. Não para fora, tipo assim, eu coloquei aqui na minha diagonal e nessa diagonal e vou riscar. Não, não vamos fazer isso. É para dentro. Sim? Vou colocar para dentro e vou riscar. Diagonal com as diagonais. Isso, por quê? Porque isso já vai me dar o espaço para mim colocar o meu viés e o espaço que já está riscado para mim ter a noção quando eu for acolchoar o meu trabalho, ok? Então eu não vou ficar, não vou passar o meu limite e vou ficar no limite exato da peça. Depois que eu riscar todo, não vou cortar, vou prepará-lo para acolchoar, acolchou, depois que já está acolchoado, aí sim,
recorto todas as minhas rebarbas, sim? E que já vai ficar o pedacinho para a gente colocar o nosso viés, lembrando que o viés, como estamos em formas de curva, o viés é em ângulo 45, né? Para que dê elasticidade, porque estamos trabalhando com curva, ok? E o viés que eu trabalhei no meu foi um viés de 2 polegadas, ok? E aqui já temos o nosso caminho de mesa, né? Com a técnica em espiral Bargello, sim? Que foi feito com essa régua, né? Sim? E no decorrer do ano, eu vou estar passando outros tutoriais que também se pode ser feito com essa régua. Que essa régua também não está somente planejada para fazer coisas em espirais. Também está planejada para fazer outras coisas, sim? E os interessados, que estejam interessados na régua, ou já tem a régua, aí já está o tutorial para que vocês possam fazer o caminho de mesa de vocês. E aqueles que estejam interessados na régua, dá um clique aí na comunidade, sim, porque eu acho que o YouTube já coloca já o enlace junto, né? E aí na comunidade vocês aí veem informação sobre essa régua, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí para todos.